Pessoal, eu fiz um vídeo aqui sobre os fatores de hesitação vacinal. São trabalhos feitos no mundo inteiro, não é só no Brasil. E gerou uma certa polêmica e muito questionamento, né? O que a maioria das pessoas falaram, né, que eu boto no título os fatores que levaram à hesitação vacinal em aspecto assim que tem grande destaque, são redes sociais, e aí no Brasil, obviamente, o WhatsApp se destacou, que vazaram muitas mentiras, né, em forma de áudio, desde a Covid lá atrás, desde as máscaras, né, a vacinação. Então, eu fiz muito vídeo sobre esse tema para orientar e recebia muito comentário, muita coisa assim, completamente sem evidência científica. Um ou outro profissional da área de saúde e tal, mas de um modo geral, como eu falo com vocês, a ciência é normalmente um acúmulo de evidências. Então, você pode ter alguém, não está errado isso, que levante uma hipótese e essa hipótese depois seja confrontada com outros e caia. E às vezes a pessoa pegava uma hipótese de alguém, que não está errado fazer isso do ponto de vista científico, mas que não levava corpo. E aí a pessoa se fechava naquela hipótese e ficava questionando. Outro fator que eu falei, esse gerou muita polêmica, foi os aspectos religiosos. O que acontece? Né? Eu sou evangélico, né? Sou batista minha vida inteira, desde criança e tal, acredito em Deus, eu tenho minha crença religiosa, né? E às vezes as pessoas confundem isso, por quê? Porque normalmente, em todo aspecto religioso, tem liderança no mundo inteiro, em hospital tem liderança, e uma série de fatores, né? E essas lideranças, elas estão sujeitas a erros e equívocos gravíssimos. E a gente não pode deixar de falar quando esses equívocos aconteçam, não pode deixar de falar. Pode ser alguém que você goste, que seja uma pessoa, como eu acredito, uma pessoa de Deus, uma pessoa honrada, mas se ele errou, se ele se equivocou de forma tão grave em uma coisa que morreram milhões de pessoas no mundo inteiro, milhares de pessoas no Brasil, não podemos deixar de falar, porque a vida é um eterno aprendizado, né? Eu posso errar, qualquer pessoa pode errar, o líder religioso pode errar. O que a gente está falando aqui é que é relevante a gente entender alguns aspectos. Se a gente olha a história da medicina, inclusive a história da religião, durante vários momentos na história, os líderes religiosos erraram muito feio com a ciência, né? E aí a gente pode citar vários fatores. Se você não tem conhecimento científico, pode soar estranho para você, mas usavam princípios bíblicos para dizer que os 4 cantos da Terra e a Terra era plana, né? Pessoas foram mortas, cientistas que comprovaram como o mundo funciona, como ele está, que hoje é uma coisa mais do que estabelecida, até piada quem nega isso, né? Foram mortos por isso, né? Medicina também, o corpo era inviolável, era algo pecaminoso, horrendo, se abrir um corpo. Hoje a cirurgia está aí, eu sou neurocirurgião, né? E pessoas foram mortas, médicos foram mortos, cientistas foram mortos, alguns tiveram que negar esses fatores, né? E durante toda a evolução na história aconteceu isso. Equívocos grandes, não estou entrando nem no mérito se a pessoa é um homem de Deus, para que ele está fazendo aquilo, não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando no mérito do equívoco. A ciência é algo do ser humano, na minha opinião, uma forma da gente interpretar essa obra divina, que você usa uma série de conhecimentos técnicos científicos, da mesma forma que o engenheiro constrói uma casa, da mesma forma que o eletricista faz tanta coisa maravilhosa, tem energia elétrica, tem iPhone e tal, tudo isso são princípios científicos utilizados para a gente chegar ao desenvolvimento, pegar um foguete, mandar para a Lua, ter o satélite que você usa a internet e está assistindo assim, tudo isso são princípios utilizados, princípios científicos. Isso é inegável, mas quando chega no aspecto do corpo humano, a gente quer fazer algo diferente, quer pensar em algo mágico. Não há magia, não há nada mágico. O que acontece com os princípios científicos são que os homens observam os efeitos e esses efeitos são estudados, são metodificados e a gente começa a entender como funciona o nosso corpo. Para vocês terem ideia, durante a história também foi equivocado vários aspectos religiosos, porque o tempo todo na Bíblia, como forma de metáfora, se fala o cérebro como o coração. O coração do homem é pecaminoso, o coração do homem isso, o coração do homem aquilo. Quando alguém diz que a mente, o pensamento racional estava no cérebro, ele também foi trucidado, era tido como herege. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Quando eu digo mágico, não estou tirando o mérito da sua crença religiosa, como eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem, sem dúvida nenhuma, alguns princípios científicos que são a melhor forma da gente, ser humano, interpretar o que está acontecendo ao redor. Não estou tirando o mérito de qualquer pessoa que acredite em milagre, né? O tempo todo antes de operar eu oro, depois de operar agradeço, é minha rotina, mas a minha prática diária de médico é baseada em evidência, é baseada em ciência. Eu acredito que essa é a forma, sem dúvida nenhuma, da gente interpretar o mundo. Está provado, mais do que comprovado, em milhares de anos de evolução do conhecimento científico. O que acontece, e aí é um erro grave das pessoas, é que muitas vezes elas usam essa posição para espalhar mentiras para a pessoa. Canso de ter pacientes que às vezes interrompe o tratamento médico, interrompe
quimioterapia, interrompe e desiste de fazer procedimento cirúrgico porque acredita muitas vezes em pessoas que estão mentindo para eles. Então assim, sei que isso é um tema polêmico, eu sei que vai gerar mais comentário ainda, mas eu não podia deixar de falar de vocês. Por dois aspectos, por ser alguém religioso, por ser alguém cristão, por ser alguém que acredita na Bíblia, alguém que acredita em Deus e que muitas vezes vê as mentiras de líderes religiosos prejudicar muita gente, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Como eu falei com vocês, né? É importantíssimo, ninguém está tirando mérito da importância de líder religioso, sempre fui membro de igreja, né? Participo, respeito, né? São pessoas de liderança, não estou entrando nesse mérito. O que eu estou entrando em mérito é no aspecto técnico-científico, médico, que tem prejudicado, é impossível qualquer pessoa com a mínima sensibilidade, pensamento cristão, amor cristão, não se horrorizar pelos absurdos que foram feitos nessa pandemia por pessoas ditas líderes religiosas, e a gente tem que marcar essa posição. Isso é indispensável, que vai servir para você, não só para a Covid, que graças a Deus está se resolvendo, mas isso para o resto de sua vida, tá bom? O conhecimento médico, o conhecimento científico é para te ajudar. E na minha visão, né, é algo que Deus deu para a gente, né, um dom para os cientistas, para tudo isso, para a gente aprender como esse mundo funciona. Ele tem uma lógica. Espero que tenha ajudado.